Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo tem a segunda morte por sarampo do ano no Brasil. Contas públicas têm o melhor mês de janeiro em quase 20 anos. E as dicas do que fazer com o seu dinheiro. Quais os melhores investimentos em época de mercados agitados por causa do coronavírus. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, experimente o futuro hoje. Pesquisadores de São Paulo fizeram o sequenciamento genético do novo coronavírus. Vamos ao vivo com Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. De que forma essa descoberta pode ajudar no combate ao vírus? Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite para todo mundo. Pode ajudar no desenvolvimento das vacinas e também nos testes para diagnóstico de pacientes e também, já que o coronavírus, ele pode sofrer mutações. Olha, esse trabalho é inédito na América Latina e aconteceu 48 horas depois da confirmação do primeiro caso da doença no Brasil. O Instituto Adolfo Lutz identificou o genoma em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da USP e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Sérgio, é como se os pesquisadores tivessem descoberto a identidade do coronavírus brasileiro. E o vírus daqui é bem parecido com o europeu, mais do que com o chinês. Essa descoberta faz parte de um projeto que desenvolve novas técnicas para monitorar epidemias em todo o mundo em tempo real. Sérgio. Agora, Giovana, outra preocupação de saúde pública, o sarampo. Tivemos mais uma morte em São Paulo. Infelizmente, Sérgio, isso mesmo, a segunda morte por sarampo no Brasil aconteceu aqui em São Paulo, capital. A vítima era uma criança que não tinha sido vacinada. Olha, neste ano, no estado de São Paulo, já foram registradas 246 casos, confirmações da doença do sarampo. E fica aqui o aviso que até o dia 13 de março tem campanha de vacinação para combater o sarampo em todo o país. Pessoas com 5 até 19 anos de idade que não se vacinaram devem se proteger. Aqui na cidade de São Paulo, o limite é um pouco maior, de 29 anos. Lembrando que a vacina é de graça, está disponível em todas as unidades de saúde. Sérgio. Importantíssimo comparecer. Até já, Giovana. A Itália atualizou o número de mortos pelo coronavírus. Foram mais 4 vítimas e 234 casos confirmados. Nos Estados Unidos, subiu para 65 o número de casos de coronavírus. Um dos novos registros é de um passageiro do cruzeiro em quarentena no Japão. Mais cedo, a Organização Mundial da Saúde elevou o risco da doença para o mais alto nível. No mundo todo, são quase 3 mil mortos e mais de 85 mil contaminados. O presidente do Banco Central americano veio a público para tranquilizar os mercados após uma semana de resultados negativos. Vamos então a Nova York com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. Afinal, o que ele disse, hein? Olá, Sérgio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, disse nesta sexta-feira que, apesar de o surto de coronavírus apresentar risco, a economia americana permanece sólida. Ele também disse que o Banco Central está monitorando o avanço da doença e que agirá de maneira apropriada para dar apoio ao mercado. Essa semana foi uma das piores para as bolsas americanas desde a crise financeira de 2008. Foram 7 dias de perdas consecutivas. Só o índice Dow Jones caiu mais de 12 pontos percentuais. O temor é que o vírus continue se espalhando, o que poderia levar a uma recessão mundial. Sérgio. Para que não, Evelyn. Até semana que vem. Apesar do anúncio do Fed, a Bolsa de Nova York fechou a sexta-feira em queda de quase 1,5%. Paris, Londres e Tóquio também caíram mais de 3%. No Brasil, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo chegou a subir mais de 1% após a intervenção do Banco Central no mercado e fechou acima dos 104 mil pontos. Mas na semana, o Ibovespa acumulou uma queda de mais de 8%. Já o dólar subiu 0,10% e encerrou na cotação recorde de R$ 4,48. Na semana, a moeda americana subiu mais de 2%.
O economista André Perfeito explicou por que a Bolsa de Valores de São Paulo acabou fechando em alta nesta sexta-feira, depois de quedas seguidas na semana. Num momento que nem esse, né, que a Bolsa subiu, quer dizer que a força compradora, ou seja, os otimistas a respeito de que, ok, exageramos esse movimento, está mais evidente, esse pessoal está com mais força, né? Vamos ver ao longo da semana que vem. Não me surpreenderia se tivesse uma volatilidade, caísse na segunda ou na terça. Mas eu também acho que já foi bastante esse movimento. Estamos falando de quedas muito expressivas ao longo da semana. E eu acho que tem a ver com o calendário, né, por conta das festas, que a gente teve que correr atrás do prejuízo, isso daí gera um exagero. E agora também temos que balancear isso um pouco. Semana que vem a gente já deve saber. E com o mercado em ebulição, o que fazer com o seu dinheiro? Aquela reserva para emergências ou o pé de meia para melhorar a aposentadoria? A repórter Giovana Rizardo conversou com um especialista em investimentos para saber as melhores dicas financeiras em tempos de coronavírus. Tudo vai depender da tolerância que as pessoas têm em relação ao risco. Cada um tem uma tolerância em relação ao risco. Cada um tem uma expectativa, uma tarefa para a sua carteira de investimentos, né? Uma carteira pode ter a duração de 1 ano, 2 anos, 20 anos. Então, a combinação desses dois elementos, o tempo da carteira e a tolerância ao risco, é que vai definir o que você vai fazer com os investimentos agora. Um momento de queda como esse da Bolsa é um momento de medo, mas de oportunidade também. O risco significa medo e oportunidade. Então, com as ações em queda, para quem tem mais tolerância a risco e tem mais prazo para investir, pode ser um bom momento para você começar a aumentar a sua carteira de ações. Então, se você tem tolerância a risco e tem prazo para investir, é sim um momento para você começar a avaliar, junto com o seu corretor, com o seu consultor financeiro, algumas opções de investimentos em ações para aproveitar no médio e longo prazo. Para quem tem menos tolerância ao risco, evidentemente, seria a hora de pensar se vale a pena manter a sua carteira de investimentos muito concentrada em ações. Talvez seja a hora de você reduzir um pouco e colocar em ativos mais estáveis, menos voláteis, que oscilem tanto no dia a dia. Aí as opções seriam fundos de investimento de renda fixa, títulos do Tesouro Nacional, basicamente, e CDBs. A poupança é uma boa saída para quem está inseguro? A poupança é um investimento profundamente prejudicado pelo retorno muito baixo. Evidentemente, se você é totalmente avesso ao risco, é totalmente intolerante ao risco, se o risco te faz muito mal, a poupança pode ser uma solução. Mas contente-se com um retorno muito baixo que ela vai te dar no longo prazo. O ouro acaba sendo uma saída para quem quer investir a longo prazo? Quando começa essa confusão, esse nervosismo no mercado global, o ouro sobe, com o dólar subindo, o ouro sobe mais uma vez aqui no Brasil. Então pode ser uma opção interessante também para quem quer proteger o seu patrimônio de variações cambiais ou de grandes incertezas. São as grandes opções que a gente tem para quem tem tolerância a risco. No caso, vale a pena comprar dólar? O investimento em dólar ele é um pouco mais difícil de ser feito. As opções que a gente tem de fundos cambiais são interessantes, mas também tem custos. Você não consegue pegar toda a variação cambial, você tem uma cunha fiscal, você tem taxas que os fundos cobram, podem ser uma opção. E manter dólar físico em casa tem um risco, né? Você comprar dólar e colocar em casa, você tem um risco de segurança. Então o dólar já é um pouco mais complicado. Quem cumpre essa função razoavelmente bem é o ouro. Com a doença chegando aqui no Brasil agora, qual que é a perspectiva da economia brasileira em relação ao mundo todo? O mercado está se reposicionando em relação ao otimismo que tinha um mês atrás, diante desse impacto que a epidemia de coronavírus está colocando para diversos países, os mais importantes deles. E o mercado começou a fazer uma reflexão agora, nas últimas semanas. Isso significa que os preços ainda não atingiram o seu menor nível, né? Vai piorar um pouco mais antes de começar a melhorar, porque os efeitos reais sobre as economias ainda estão sendo examinados, né? Os agentes econômicos ainda estão avaliando a extensão dos estragos sobre o crescimento econômico global e em cada país, no nosso caso no Brasil, para depois a gente começar a equacionar a retomada do crescimento. Então, primeiro nós estamos avaliando a dimensão dos estragos, está vendo até onde o casco do navio foi afetado, para depois, então, saber quanto tempo vai demorar para consertar e voltar a navegar corretamente. Então, a minha impressão é que vai piorar um pouco mais antes de melhorar. Falando em dinheiro, a Petrobras anunciou uma nova queda no preço da gasolina e do diesel.
Os novos valores valem a partir deste sábado. Vamos ao Rio de Janeiro com Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. De quanto será a redução? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, a gasolina vai ficar 4% mais barata. Já o diesel terá uma queda de 5% nos preços. Essa será a quinta redução no valor da gasolina nos últimos 30 dias e a terceira do diesel. Por enquanto, esses valores valem apenas para as refinarias. De acordo com especialistas, o preço vem caindo por influência da epidemia do coronavírus, que tem provocado uma queda, uma baixa no custo do petróleo no mercado internacional. Agora, o preço nas bombas, esse aí vai depender de uma série de outros fatores, como impostos, estoque e também margens de lucro. E de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, na última semana, o preço médio do litro da gasolina para o consumidor recuou 0,29% e o litro do diesel 0,27%. Sérgio. Obrigado, Pedro Paulo. Bom fim de semana. O Ibama identificou uma mancha fina de óleo perto do local onde o navio Stella Banner encalhou no Maranhão. A mancha de mais de 1,5 km de diâmetro foi avistada a cerca de 100 quilômetros da costa brasileira. O óleo teria vazado do porão do navio. Foram usados sensores especiais para detectar o vazamento. Dentro da embarcação estão quase 300 mil toneladas de minério de ferro e 4 milhões de litros de combustível e óleo. Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte teve o mês de fevereiro mais chuvoso dos últimos 40 anos. Vamos com Virgínia Nalon, ao vivo de Contagem. Alguma ação está sendo adotada para evitar novos desastres? Virgínia, boa noite. Boa noite, Sérgio. Está sendo feita assim. A Defesa Civil informou que na próxima semana mais de 20 casas serão demolidas porque estão em áreas de risco. Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, foi uma das mais atingidas pelas tempestades do início do ano em Minas Gerais. A cidade está em alerta porque há possibilidade de novos deslizamentos de terra e desabamentos, porque o solo está bastante encharcado. Sérgio. Cautela, então. Importantíssimo. Obrigado, Virgínia. As contas do setor público fecharam janeiro com o maior superávit primário para o mês em quase 2 décadas. Vamos com Raquel Vargas. Em Brasília, qual foi o resultado? Raquel, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, somadas as contas do governo federal, estados, municípios e estatais, elas ficaram positivas em mais de 56 bilhões de reais. Este é o melhor desempenho desde o início da série histórica em 2002. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central, Sérgio. E janeiro costuma ser um bom mês para o governo, mas o resultado deste ano superou em 20% o obtido no mesmo período do ano passado. E aí, considerado o superávit primário, Sérgio vai lembrar o quanto o governo consegue economizar sem levar em consideração o pagamento dos juros da dívida pública. Esta semana, o Tesouro Nacional, que também adota uma outra metodologia de levantamento, anunciou números bem positivos das contas públicas. A explicação para isso estaria na melhora da arrecadação de impostos e também contribuições e no baixo gasto com execução do orçamento. Sérgio. Até já, Raquel. O governo federal prorrogou a presença de militares das Forças Armadas no Ceará. A gente vai mais uma vez a Brasília, agora com Luiz Fara Monteiro, que traz os detalhes. Fara, boa noite. Olá, Sérgio, boa noite. A Operação de Garantia da Lei e da Ordem, a chamada GLO, foi estendida por mais uma semana no estado. Já havia expectativa de que houvesse essa prorrogação, mas a decisão saiu durante a reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e 5 ministros. Entre eles, o da Justiça, Sérgio Moro, com quem eu conversei mais cedo. Moro afirmou que o governo federal está intensificando a ajuda ao estado, mas que cabe ao governador resolver essa crise na segurança pública. Vamos ver o que disse o ministro Sérgio Moro. Há necessidade de que a questão seja resolvida e volte o policiamento normal. Então, o governo federal está ali apenas diante de uma necessidade temporária e vai avaliando dia a dia a situação. Mas a expectativa do governo federal é que a questão possa ser resolvida até mesmo antes do fim dessa prorrogação. Afinal de contas, precisa ter o policiamento pelas forças ordinárias lá do Estado. A GLO
e mesmo a Força Nacional, elas atuam em substituição e, assim, é uma espécie de um paliativo. Não resolve de todo o problema, mas é o recurso que nós temos e isso, né, é o recurso que nós temos para poder suprir essa situação momentaneamente. Sérgio Moro comentou ainda as declarações dos governadores do Maranhão, Flávio Dino, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sobre uma possível ajuda entre estados para resolver a situação cearense. Não creio que sejam declarações que pretendem ser efetivas. A questão é a seguinte, nós temos que tratar o problema com seriedade. Então, o governo federal, desde logo, quando foi provocado, agiu rapidamente para atender a população daquele estado e não deixar ela desprotegida. Agora, a solução do problema passa realmente pelo fim da paralisação ilegal dos policiais, que está sendo lá objeto de diálogo com o governo do estado. Os policiais têm que ser valorizados, mas a paralisação realmente é algo que a Constituição não permite. Agora, nós temos que parar de explorar politicamente, tanto dentro do estado do Ceará como fora do estado do Ceará, essa situação. Esse tipo de exploração política do episódio não ajuda. Nós temos que respeitar lá os poderes que estão envolvidos nessa negociação, nesse trabalho, os policiais e o trabalho que o governo federal vem fazendo em apoio lá à população cearense. O ministro da Justiça também garantiu que o governo está monitorando a situação em outros estados para evitar que o movimento entre os policiais militares se espalhe. O governo federal está sempre atento ao que acontece no país inteiro. Então, nós estamos acompanhando. O que exige de concreto é a paralisação no Ceará. Hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Augusto, o candidato derrotado à presidência, Ciro Gomes, desafiou o presidente Jair Bolsonaro. De novo, Sérgio. Com um vídeo divulgado nesta sexta-feira, Ciro Gomes rasgou a fantasia de estadista moderado que tentou vestir antes do carnaval. Primeiro, ele acusou Jair Bolsonaro de conspirar contra o regime democrático. Depois, qualificou o inimigo de presidente canalha. Recitado 3 vezes em menos de 30 segundos, o insulto mostra que o Poder Executivo, chefiado por Bolsonaro, não figura entre as instituições democráticas que Ciro jura respeitar. Tanto assim que ele comunicou ao presidente que está ansioso por enfrentá-lo. Não revelou em que terreno se dará o enfrentamento, nem o tipo de arma que pretende usar. Talvez recorra a armas de fogo para receber Bolsonaro, como prometeu recepcionar integrantes da Lava Jato, caso dessem as caras no Ceará, a bala. Mas também é possível que Ciro mobilize o destacamento de retroescavadeiras comandado pelo coronel Cid Gomes. Quando Ciro está no picadeiro, não há limites para o ridículo. Augusto, obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, Sérgio, para você também. O presidente americano Donald Trump participou nesta sexta-feira de um comício que antecede as primárias democratas no estado da Carolina do Sul. Trump costuma reunir o eleitorado republicano nos estados onde vão acontecer as prévias democratas. E desta vez, o coronavírus também foi assunto. O presidente americano disse que os democratas fazem política com o surto no país. Neste sábado, os democratas se enfrentam nas urnas. O ex-vice-presidente Joe Biden é o favorito na Carolina do Sul. A Justiça Federal Americana suspendeu nesta sexta-feira a política do governo Trump chamada de Permaneça no México. O programa de proteção aos migrantes exigia que as pessoas vindas do México e que pedissem asilo deveriam esperar no país vizinho até a decisão da Justiça. Depois que a medida passou a valer, em janeiro do ano passado, 59 mil foram devolvidos ao México, inclusive 35 brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro viaja neste fim de semana para acompanhar a posse do presidente uruguaio Luiz Alberto Lacalle Pou. A gente volta a Brasília com a Raquel Vargas. Raquel, qual é a programação do presidente Jair Bolsonaro no Uruguai?
Oi, Sérgio. Olha, essa será uma viagem bem curta. O presidente Bolsonaro embarca no domingo, dia 1º de março pela manhã, e retorna já no fim da noite do mesmo dia aqui para o Brasil. Mas, apesar de rápida, essa é uma viagem muito esperada, viu, Sérgio? Afinal, Bolsonaro foi o primeiro mandatário estrangeiro a cumprimentar o presidente eleito e o primeiro a confirmar a ida à posse. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, vão estar na comitiva. O governo brasileiro espera começar uma nova etapa na relação com o Uruguai. O novo presidente uruguaio deve vir ao Brasil ainda no primeiro semestre deste ano, antes da reunião da cúpula do Mercosul. Bom, os dois presidentes devem conversar sobre infraestrutura e cooperação entre os dois países. Sérgio, eu volto com você. Obrigado, Raquel. Bom descanso. A partir de domingo, as compras feitas com cartão de crédito no exterior ou em sites estrangeiros vão ser lançadas na fatura dos clientes com o valor convertido do câmbio do dia. A medida foi uma determinação do Banco Central. Quem dá detalhes dessa mudança é o economista Gilberto Braga, que conversou com o repórter Pedro Paulo Filho. Antes, ele não tinha essa opção, ele ficava exposto à variação cambial, ou seja, ele ia pagar na data da fatura e ainda entre a data do pagamento e a variação para o mês seguinte, ele ainda podia ter mais variação cambial, positiva ou negativa. O que muda é que agora, no momento em que ele contrata o gasto, ele sabe em reais o valor. Comprar já com a conversão ou esperar o fechamento da fatura, talvez esperando por $1 mais barato? Olha, isso é uma questão de expectativa. Em economia é uma ciência social, apesar dos números. Então não dá para prever o que vai acontecer. Eu particularmente entendo que se o consumidor já tem a decisão de utilizar o cartão, é porque provavelmente ele deve ter essa quantidade em reais. Então eu cravaria a compra em reais, ou seja, escolheria a conversão na data da compra para não ficar exposto à variação cambial. O banco, ele tem que oferecer essas opções, pagamento na data da compra e o pagamento na data do fechamento da fatura, ou isso não é obrigatório para o fechamento da fatura e vai depender da política de cada banco? Não, na verdade é o consumidor que tem o poder de decidir. Na hora em que ele estiver fechando a operação, vai aparecer lá no computador, na maquininha, na forma de utilização, se ele quer fazer a conversão naquela data ou não. Então, se ele optar pela data, automaticamente ele já conhece o valor em reais e esse é o valor que vai aparecer na fatura dele, não vai ter mais nenhuma variação cambial, qualquer que seja a direção que o dólar venha tomar. Pode haver algum tipo de facilitação entre bancos ou bandeiras? Isso pode ser um novo modelo de chamariz desses bancos para conseguir chamar os clientes? Eu acredito que não, porque é uma política governamental que está sendo oferecida para todos os bancos de maneira mandatória. Então, quem decide é o cliente e ele é que sabe se ele quer correr o risco ou não da variação cambial. Nesse momento, com o coronavírus, com a economia andando de uma maneira imprevisível, para quem tem que viajar e para quem tem que fazer despesa em moeda estrangeira, eu acredito que o melhor é você já converter em reais e não correr o risco de ficar exposto à variação cambial. Uma última pergunta para o consumidor brasileiro que está no Brasil, mas vai fazer compras em sites, em lojas do exterior. É mais vantajoso usar esse poder de conversão ou agora optar pela indústria nacional, já que o dólar também está variando muito? Olha, eu acho que não tem tanta diferença em termos de qualidade, né? Na verdade, você tem que comprar aquilo que você precisa pelo preço que é justo. E certamente você vai saber ponderar o que é mais vantajoso. O que eu entendo é que essa conversão se aplica às compras online em qualquer tipo de transação eletrônica em moeda estrangeira. Ou seja, o consumidor é que vai ter que tomar a decisão dele de ter a variação cambial no momento da compra ou ficar exposto a ela até o momento do vencimento do cartão. É uma decisão que cada um vai ter que correr. É positiva? Eu entendo que quanto mais poder você dá para o consumidor, sempre é positivo para a economia. A Turquia decidiu abrir a fronteira para que refugiados sírios cheguem à Europa. A decisão foi anunciada depois de uma escalada de tensão na região. Os turcos voltaram a bombardear a cidade síria de Idlib,
onde havia militares do regime sírio. Este vídeo mostra o momento do ataque em resposta aos bombardeios sírios que mataram 33 soldados turcos. O número de mortos não foi divulgado. Atualmente, 3 milhões de civis sírios enfrentam uma crise humanitária porque estão no meio dos bombardeios. A polícia de Paris decidiu fechar uma estação de trem nesta sexta-feira após um incêndio de grandes proporções. O incêndio começou depois que manifestantes botaram fogo em algumas motos. Opositores do governo do Congo protestavam contra a apresentação de um cantor congolês que, segundo eles, apoia o governo do país africano. O grupo ainda tentou impedir que os bombeiros chegassem ao local do incêndio e a polícia precisou agir. O príncipe Harry e o cantor Jon Bon Jovi se encontraram no famoso estúdio de Abbey Road, em Londres. Eles foram gravar uma música. Os dois se juntaram numa ação beneficente em apoio aos militares veteranos do Reino Unido. A canção faz parte de um projeto do qual Harry é o fundador. A letra fala sobre os transtornos causados pela guerra. No fim, ainda teve pose para recriar a capa do disco Abbey Road dos Beatles, uma das mais icônicas do mundo da música. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações do Fala Brasil, edição de sábado, às 7 da manhã. Fique agora com imagens de assuntos que marcaram a semana. Boa noite.